Hoje eu resolvi gravar esse vídeo para fazer um desabafo. Eu sou cristão e hoje eu participei de uma conferência na minha igreja muito boa, a Youth Conf, onde a Kawane Leite ela falava sobre a importância de nós amarmos a igreja, que a igreja não é perfeita, que a igreja tem seus defeitos e tal. E eu amo a igreja. Boa parte da minha vida eu vivi em igreja, eu tenho 43 anos de vida e boa parte dela eu passei na igreja como cristão e eu já rodei tudo quanto é igreja. Então eu conheço bem esse meio evangélico. E apesar de eu amar a igreja, e quem me conhece sabe que eu amo o ambiente de igreja, eu amo estar em comunhão, eu amo estar com irmãos. Tem uma coisa que me incomoda bastante na igreja atualmente, na igreja evangélica brasileira como um todo. Nós estamos sendo muito infantis. E hoje nas redes sociais, após sair esse culto maravilhoso que eu assisti, eu entro nas redes sociais para postar algumas fotos, enfim, responder algumas pessoas, porque eu tenho procurado diminuir o uso das redes sociais. E eu vejo minhas redes sociais inundadas pelos meus amigos cristãos, pessoas que eu amo e que muitas delas já abençoaram muito minha vida. Vários deles escandalizados mais uma vez porque na Marquês de Sapucaí alguma escola fez alguma coisa falando mal dos cristãos. Eu confesso que eu nem perdi meu tempo me aprofundando para assistir o que foi feito, porque sinceramente eu acho isso uma perda de tempo. Porque uma coisa que nós, como cristãos, precisamos amadurecer e entender é que a Marquês de Sapucaí vai apresentar os valores da Marquês de Sapucaí. Por que nós, cristãos, achamos que as escolas de samba têm que representar bem os cristãos e falar bem da gente e apresentar os nossos valores? De onde foi que a gente tirou essa loucura? Se eles não são cristãos, eles não vão apresentar os valores cristãos. Gente, é que nem a gente achar que nossas igrejas têm que apresentar os valores que não são cristãos. Nós, em nossas igrejas, que precisamos apresentar os valores cristãos. E principalmente nós, nas nossas vidas, que precisamos apresentar os valores cristãos. Por que você ainda se escandaliza com isso, gente? E pior, nós estamos sendo burros. Sabe por quê? Porque eu não vejo desfile. Mas até eu que não vejo desfile, estou sabendo que falaram mal dos cristãos. E provavelmente essa escola de samba, que eu não faço a mínima ideia de qual é, ficou famosa porque vocês estão compartilhando isso. Por que nós hoje vivemos com essa necessidade de tudo? Ai meu Deus, fiquei escandalizado. Ai meu Deus, falaram mal de mim. Gente, pelo amor de Deus, da próxima vez que você ficar escandalizado com alguma coisa, que falaram mal dos crentes, vai no site do Portas Abertas. Vai no site da Missão Mais e veja o que nossos irmãos estão sofrendo pelo mundo. É sério, gente. A gente acha que perseguição é uma escola de samba falar mal da gente? É sério isso? No mundo em que quase 300 milhões de cristãos estão sendo mortos e torturados todos os dias, porque eles vivem em países de perseguição, locais onde eles não podem se reunir, locais onde eles não podem pregar o evangelho, locais onde, se eu estivesse gravando esse vídeo e citasse o nome de Jesus, eu estaria sendo preso. E aí nós ficamos escandalizados e damos ibope, damos audiência e compartilhamos sobre uma escola de samba que falou mal da gente. E nós ficamos tristes, e nós ficamos chateados, nós achamos um absurdo. Gente, pelo amor de Deus, vamos amadurecer. Eu não vi o que a escola falou. E sinceramente estou nem aí para o que essa escola de samba disse. Mas a grande questão é, o que ela disse é verdade?
Não? Então dane-se. É uma mentira. E a verdade sempre aparece. Agora, o que ela disse é verdade? É? Então nós precisamos dar um testemunho melhor. Gente, vamos crescer e parar de se escandalizar com essas pequenas coisas. Sabe o que seria mais útil? Que você, ao invés de ficar compartilhando o que essa escola fez contra algum valor da família, se eu não me engano, que foi pelo menos o que eu vi em alguns posts, que falou alguma coisa de família. E se você, ao invés de fazer isso, você fizesse como eu estou fazendo agora e gravasse um vídeo em que você pregasse sobre os valores corretos que aquela escola combateu. Em vez de ficar falando da escola de samba, enfim, do que falaram, por que você não grava um videozinho e prega o evangelho? Ou então, pelo menos, compartilhe alguma pregação, algum conteúdo que pregue aquilo que você acha que o não cristão falou de errado. Em vez de ficar atacando as pessoas, em vez de ficar ofendendo as pessoas, como eu vi em alguns posts, em vez de simplesmente começar uma guerra na internet, mais um auê que nós estamos fazendo porque tudo nos escandaliza. Gente, a verdade é que quando eu olho para a igreja evangélica brasileira, muitas vezes eu vejo uma igreja de crianças. É uma igreja que toda hora, falaram mal de mim, vou falar com a minha mãe. Essa é a impressão que eu tenho quando eu olho a rede social, muitas vezes. Um bando de crianças chorando, choramingando, porque falaram mal dele. Gente, você sabe quem você é em Cristo? A sua identidade está firmada em Cristo? Então, se você sabe quem você é em Cristo, se você lê a Bíblia, você sabe que vão falar mal de você. Na verdade, o fato de estarem falando mal de você, muitas vezes é um bom sinal, porque aqueles que querem viver piedosamente padecerão perseguições. Aqueles que vivem piedosamente, aqueles que pregam o evangelho, aqueles que fazem o que é certo, eles serão perseguidos. Está lá na palavra. Isso é promessa de Jesus para a gente. É uma promessa que eu não gostaria que tivesse, mas está lá. Está lá na Bíblia, vai ler. Vai lá ler as bem-aventuranças, que Jesus fala que quer ser bem-aventurado. Então, gente, por favor, esse vídeo aqui é um apelo. Porque, cara, sério, eu não aguento mais ver essas polêmicas inúteis que surgem no meio evangélico. Enquanto a gente deveria estar pregando a palavra, a gente está perdendo tempo discutindo essas coisas que não vão mudar nada. Nós estamos perdendo tempo discutindo coisas secundárias, enquanto tem pessoas morrendo e indo para o inferno. Enquanto tem pessoas nesse momento se drogando. Quando tem pessoas totalmente presas no pecado. Pessoas que estão morrendo na depressão. Pessoas que nós vivemos uma epidemia silenciosa de suicídios. Nós vivemos num país que é considerado o país mais ansioso do mundo, um dos mais violentos, e nós estamos preocupados porque uma escola de samba falou mal da gente. Será que não existem questões mais importantes e mais urgentes para nós tratarmos? Gente, vamos crescer e começar a mudar o que realmente precisa ser mudado e que a Bíblia diz para nós mudarmos? Ou você acha que na igreja primitiva, naquela época, todo mundo falava bem dos cristãos, né? Afinal, eles jogavam os cristãos no Coliseu, eles matavam os cristãos, todos os cristãos eram presos, perseguidos, como está acontecendo agora em vários outros países do mundo. E nós, cristãos brasileiros, estamos usando a nossa liberdade para ficar falando mal de escola de samba na internet. Gente, pelo amor de Deus, vamos crescer e vamos viver o Evangelho e pregar o Evangelho. Quer ver você quebrar qualquer argumento contra a igreja? Ame as pessoas. Porque contra Jesus, que era perfeito, falaram muitas coisas dele. Mas o amor que ele demonstrou naquela cruz calou a boca de todo mundo. O Cristo ressurreto calou a boca de todo mundo. E o que nós precisamos é simplesmente amar como Cristo amava
e viver o Evangelho como ele vivia. E aí sim, nós vamos calar o mundo. Porque quando as pessoas se sentem amadas por nós, inclusive, como Jesus disse, os nossos inimigos, quer calar a boca do seu inimigo? Ame o seu inimigo. Não existe nada mais constrangedor do que o amor. Quando alguém te faz mal e você reage com um bem, isso cala a boca dessa pessoa. E esse é o nosso chamado. Mas não, a gente prefere ficar falando mal, né? A gente prefere criticar também. E a gente prefere se tornar mal como um mal que nos fizeram. E a gente quer retribuir o mal com o mal. Eu já falei isso aqui. O objetivo do mal não é apenas nos fazer mal, é nos tornar maus. Se a escola de samba falar mal de você e você falar mal da escola de samba, você se tornou a imagem e semelhança dela. Percebe que você também se tornou mal? Porque se a escola de samba foi maledicente, você se tornou maledicente ao falar mal dela. Percebe a sutileza dessa situação? Agora, se a escola de samba fala mal de você e você aproveita e faz um projeto social na comunidade onde essa escola de samba está, será que as pessoas que estão nessa comunidade vão falar mal da igreja? Ou será que elas vão repensar o que elas fizeram? Percebe como nós temos que vencer o mal com o bem? Nós precisamos ser mais inteligentes. E principalmente a gente precisa viver mais o Evangelho. Gente, chega de ser criancinha que quando fala mal de você, você fica escandalizado. E eu sei que um bando de gente, talvez ao ver esse vídeo, vai sentir vontade de falar mal de mim aqui. E sinceramente, cara, se você falar mal de mim, tô nem aí. Porque eu sei quem eu sou em Cristo. E eu sei como eu tenho buscado viver o Evangelho todos os dias. Sou perfeito? Claro que não. O que eu mais tenho é pecados contra os quais eu tenho que ficar lutando dia após dia. Só Deus sabe quantas coisas eu ainda tenho que melhorar. Mas o fato é que eu estou procurando viver o Evangelho. E não perco tempo, simplesmente, assistindo essas coisas que não vão edificar nada. E eu me pergunto, que crentes são esses que estavam vendo escola de samba? Você não tinha uma pregação, alguma coisa melhor para ficar assistindo do que ficar dando ibope para essa escola de samba que você deu? Não seria muito melhor para sua vida se você estivesse lendo a palavra, por exemplo? Então, gente, vamos viver o Evangelho. Cuida do seu caráter, deixe que da sua reputação cuida Deus. Nós não somos chamados a sermos advogados da igreja, porque a igreja já tem um grande advogado, que é o próprio Cristo. E contra esse advogado, nenhum inimigo tem chance. Nós somos chamados a sermos testemunhas. E testemunha fala daquilo que vive. Então que nós possamos viver o Evangelho e testemunhar o Evangelho. E deixa quem é não cristão falar do que ele vive. Quer falar mal da gente? Pode falar. Quer falar mal de mim? Pode falar. Fique à vontade. Sabe por quê? Porque eu conheço o meu caráter e eu conheço o meu coração. Eu sei onde eu tenho falhado e onde eu tenho que melhorar. Se o que você falar mal de mim for verdade, é verdade. Eu tenho que melhorar nisso. Se não for, é mentira. E uma hora Deus mostra a verdade. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Isso também serve para a sua igreja. Então, gente, vamos baixar um pouquinho a bola, baixar um pouquinho os ânimos e vamos viver mais o Evangelho. É isso que vai mudar a sociedade. Quem sabe um dia, se todas as igrejas e todos os cristãos do Rio de Janeiro realmente viverem o Evangelho, nessa cidade nem vai ter mais carnaval. Mas a verdade é que nós estamos numa cidade lotada de cristãos. Nós vemos é pouca diferença. Porque enquanto a gente se escandaliza com as escolas de samba, a verdade é que no dia a dia nós temos provocado vários escândalos, simplesmente porque nós não vivemos o Evangelho. Então vamos olhar para os nossos arraiais, em vez de ficar olhando para o lado de fora, e vamos começar a purificar a purificação dentro de nós,
Vai agora para o seu quarto e confesse seus pecados. Vai agora para o seu quarto e pergunte para Deus no que você precisa melhorar no seu próprio caráter. E deixa que Ele cuide da escola de samba, que Ele converta aqueles corações. E, por favor, não deseje o mal contra as pessoas que não são cristãs. Pelo contrário, o que nós devemos, como cristãos, é desejar que elas sejam alcançadas pelo Evangelho. E a gente não vai alcançar elas com o Evangelho falando mal delas. Não importa se elas falaram mal da gente. Se elas fizeram algo que é mal, isso é da natureza delas. Mas nós que somos cristãos e temos uma nova natureza, que nós possamos refletir o bem que Jesus é. Que nós possamos refletir o seu amor. E quando falarem mal da gente, que a gente possa ir lá e abençoar o nosso inimigo. Afinal, foi isso que Cristo falou para nós fazermos. Amarmos até os nossos inimigos. Afinal, amar aquele que te ama e que fala bem de você, até quem é não cristão faz. Agora, amar os inimigos, amar aqueles que te perseguem, que falam mal de você, isso realmente revela um caráter cristão. Porque esse é um ensinamento de Cristo. E é assim que nós vamos mudar o mundo. Fazer postzinho na internet falando mal de escola de samba não vai mudar nada. Mas se você começar a amar aquelas pessoas que estão naquela escola de samba, acredite, o evangelho pode chegar no coração delas e as vidas delas realmente serem transformadas. Você não precisa acreditar em mim. Esse é o método de Jesus. As nossas vidas só foram transformadas porque Cristo resolveu nos amar primeiro, enquanto nós éramos os seus inimigos. Como eu sempre falo, meu versículo favorito da Bíblia, mas Deus, para o seu amor para conosco, e Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Talvez o que a gente precise fazer é fazer o que Cristo fez, que abriu mão da sua glória, se humilhou. O que está faltando muitas vezes em nós é essa humildade de falar: não, ele falou mal de mim, tudo bem, não importa, eu irei amá-lo, porque foi isso que Cristo fez por mim lá na cruz. E é isso que eu vou fazer para aquele que talvez hoje não mereça o meu amor, mas quem sabe, ao amá-lo, ele se torne um irmão e aceite o meu Senhor, que também o ama tanto quanto me ama. Você sabia que Deus ama aquelas pessoas que estão naquela escola de samba e que estavam fantasiadas com sei lá o que ofendeu tanto os evangélicos? Deus ama cada uma daquelas pessoas, tanto quanto ama a gente. Então vamos lá e amar essas pessoas para alcançá-las para Cristo. Chega de ficar falando mal dos outros na internet. Isso é muito feio, sabe? E isso só afasta as pessoas do Evangelho. Agora, se a gente realmente tiver a ousadia de amar essas pessoas e retribuir o mal que elas fizeram com amor, isso pode impactar a vida delas de tal forma como o amor de Cristo impactou a nossa. Então, vai pro quarto agora. Apaga aquela postagem que você fez falando mal dos outros e começa a amar as pessoas. Isso vai mudar o mundo. O post que você fez não vai mudar nada.